nós vamos estudar a técnica de localização chamada técnica de Clark ou técnica do deslocamento horizontal do tubo. A técnica de Clark ela é baseada num princípio chamado princípio de paralaxe. O princípio de paralaxe diz que se nós tivermos dois objetos alinhados, um em frente ao outro, e nós observarmos eles bem de frente, nós vamos ver uma imagem só. Porque o da frente, o objeto da frente vai encobrir o objeto de trás. Igual aqui nessa simulação que nós estamos vendo, ó. Eu tenho duas garrafas, uma com o rótulo azulado e uma com o rótulo amarelado, uma está à frente da outra. E se nós observarmos bem de frente, a gente acaba vendo um objeto só. Se nós estivermos fazendo um exame radiográfico, como aqui eu estou mostrando para vocês, com essa lanterna de celular que está simulando o meu feixe de radiação, né? Se eu fizer a radiografia bem de frente, eu vou observar uma imagem só e eu não vou conseguir avaliar as duas estruturas. Aqui nessas duas garrafas, gente, poderiam ser dois dentes inclusos, duas raízes, um corpo estranho e uma raiz dental, né? Que eu precisasse fazer o diagnóstico, a correta localização, o vestíbulo lingual ou o vestíbulo palatal dessas estruturas. Mas se eu mudar o meu ângulo de visão, se eu fizer uma outra radiografia com uma angulação diferente, eu vou conseguir duas imagens diferentes, vou conseguir avaliar essas duas estruturas isoladamente. Vamos entender o que aconteceu então com essa imagem. A garrafa da frente do rótulo azulado, ela ficou projetada mais afastada do meu cabeçote de raio-x. É como se a sombra dela fizesse um movimento contrário ao movimento que eu fiz com o cabeçote de raio-x. O cabeçote de raio-x foi para lá e a sombra dela veio mais para cá. Já a garrafa de trás do rótulo amarelado, ela ficou projetada mais próxima ao meu cabeçote de raio-x. É como se a sombra dela também caminhou para cá um pouquinho, mas é como se ela tivesse ficado mais próxima. Então a gente ousa dizer que ela fez um movimento como se fosse o mesmo do meu cabeçote de raio-x. Então, pessoal, aqui nós temos um esquema que simula uma condição muito comum no nosso dia a dia na odontologia. Então, nessa primeira radiografia, a gente percebe que é um paciente que tem o dente 11, o dente 12 e o dente 13, que está incluso e mais angulado. E nessa condição, é importante que o profissional saiba se esse dente 13 está à frente ou atrás do dente 11 e do dente 12, para que na hora que ele for fazer o acesso cirúrgico, ele ache primeiramente o dente 13 e não tenha que passar por cima aqui do dente 11 e do dente 12. Então, é importante que ele saiba essa localização. Se ele faz a radiografia bem retinha de frente, né, ele vai ter essa imagem que nós estamos vendo aqui. Essa radiografia bem de frente nós chamamos de ortorradial. Quando ele percebe essa situação, ele tem que fazer então uma nova radiografia com um ponto de vista diferente para que ele consiga dissociar os dentes da região e consiga fazer o diagnóstico da localização exata desse dente 13, né, em relação ao 11 e o 12. Então, se ele vem com um raio, aqui todo mundo vê que é o 11, o 12 que seria o 13, né? Então, aqui seria a mesial. Então, se ele vem com um raio, aqui o raio está vindo de frente, se ele vem com um raio da direção da mesial, nós temos uma radiografia que nós chamamos de mesiorradial. Na mesiorradial desse caso, o que aconteceu? O dente 13, ele foi projetado também mais para mesial, como se ele estivesse acompanhando o movimento do cabeçote de raio-x. O cabeçote de raio-x estava aqui e fez essa imagem. Quando ele foi deslocado para mesial, ele fez essa imagem e o dente 13 também foi deslocado para mesial. Então, logo nós percebemos que esse dente o dente 13 está por trás do dente 12 e do dente 11. Então, ele é um dente que está por palatal. Aqui nessa radiografia, a gente, o cirurgião dentista tinha feito a ortorradial, aqui fez a mesiorradial e aqui ele fez uma terceira radiografia com o raio vindo de distal, né? Então, quando o raio entrou por distal, nós temos uma radiografia chamada distorradial e vamos ver o que ele encontrou na radiografia
radiografia disto-radial. O dente, ele estava com a ponta de cúspide projetada bem quase na face mesial do dente 11, agora a ponta de cúspide, ela andou, a projeção dela andou para distal. Então, o movimento acompanhou a direção do raio. O raio estava vindo de orto, ele veio de distal e o dente também veio, a projeção do dente também veio para distal. Então, se acompanhou o movimento, confirmou o mesmo diagnóstico que nós já tínhamos feito lá na radiografia na mésio-radial, que esse dente 13 está por palatal na maxila. E é um caso clínico de uma situação em que o profissional fez uma radiografia e percebeu que o paciente tinha, muito parecido com aquele esquema que a gente acabou de ver, né? O paciente tem, olha, o dente 11, o dente 12 e tem o dente 13 incluso aqui, mesioangulado. E ele realmente precisava saber se esse dente 13 está por vestibular ou por palatal na maxila para poder fazer o acesso cirúrgico da colagem de Botan e tracionar esse dente para arcada dentária. Então, como é que ele fez? Ele fez essa radiografia, viu que a ponta de cúspide estava sobreposta, que a face distal de raiz do dente 12, e ele queria saber a localização. Então, ele fez uma segunda radiografia com uma angulação diferente. Mas aí a primeira dúvida que nós temos é, será que ele fez essa radiografia com a angulação vindo mais de mésio ou vindo mais de disto? Gente, dica para vocês saberem, porque nem sempre vai estar especificado se a segunda radiografia é uma mésio-radial ou uma disto-radial. O que vocês vão olhar? Tem dois aspectos que vão nos dizer se a radiografia é uma mésio-radial ou uma disto-radial. Prestem bem atenção. Uma das características que nós podemos ver bem aqui é o que ficou pior na imagem e o que ficou melhor na imagem. Por exemplo, vamos considerar que esta é a orto. Essa foi a primeira radiografia que o dentista fez. Aqui vocês conseguem perceber que eu tenho o dente 11 e o dente 21. Tem um pouquinho de sobreposição, mas eu até consigo ver eles relativamente bem. Já que na parte mais distal da radiografia, eu vejo que tem uma sobreposição um pouco maior, os dentes que estão projetados aqui têm uma distorção um pouquinho maior. Quando eu avalio essa radiografia, o que me chama atenção? Que eu tenho maior, comparando com aquela, que a sobreposição e a distorção é maior na mesial, e que a distal, a região mais distal da imagem, ela está melhor, ela tem menos sobreposição do que lá. Então, isso vai me dizer que essa é uma disto-radial. Por quê, gente? Porque piorou a mesial e melhorou a região distal, né? Então, se melhorou a região distal da imagem, é porque ela é uma disto-radial. E aí, agora a gente entra o raciocínio da técnica do princípio de paralaxe, né? Eu olhando de frente, projetando de frente, eu vejo a ponta de cúspide do 13 aqui próxima à face distal do dente de raiz do dente 12, né? Aqui eu fiz uma disto, o raio entrou de distal, e eu vejo que a ponta de cúspide do dente 13 também veio para distal, porque chegou a separar, olha, eu vejo até separadas as duas estruturas, tanto o dente 13 quanto o 12 nem se sobrepõem mais, então o dente 13 ele veio para trás, ele acompanhou o movimento. Se ele acompanhou o movimento, ele está por palatal no paciente. Então, o dentista pode seguramente fazer o acesso cirúrgico por palatal nesse caso. Nesse outro caso, pessoal, é um paciente que tem um dente supranumerário. Ele tem o dente supranumerário e o profissional gostaria de saber se esse dente supranumerário, que está localizado entre o dente 11 e o dente 21, né? Ele está localizado por vestibular ou por palatal para poder remover cirurgicamente esse elemento dental sem danificar os incisivos centrais do paciente. Então, como é que ele fez? Ele fez uma outra radiografia mudando a inclinação do raio, né? Então, essa radiografia, a primeira coisa que a gente tem que saber é se ela é uma mésio ou se ela é uma disto radial, né? Então, antes a gente acabou de ver, que a gente pode ver pela nitidez das regiões da radiografia, a gente consegue definir. Aqui nesse caso, tem a segunda dica para vocês entenderem se é uma mésio ou uma disto. Por quê? Porque apareceu mais a região distal do paciente, então ela é uma disto radial, viu? Aqui a gente tem a orto e aqui a gente tem uma disto radial, porque apareceu mais da região distal do paciente, coisa que aqui estava aparecendo desde o dente 22, 21, 11, 12, aqui eu estou vendo só o dente 11, o dente 12, o dente 13, o dente 14, pegou mais a distal, pessoal, então ela é uma disto radial.
E aqui no elemento dental supranumerário, o que a gente percebe? Olha, a ponta de cúspide dele, ela estava projetada, olha, o dente 12, a raiz, ela estava projetada, ó, junto ao ápice do dente 12, mas mais próximo à face mesial, né? Quando eu vim aqui na orto, quando eu modifiquei o meu raio para disto, o que aconteceu com a ponta de cúspide? Ela veio também, ó, pode ver, ela já está projetada junto ao limite distal do terço apical do dente 12, ó. Lá está no limite da mesial, aqui está no limite da distal. Então, o dente supranumerário, ele acompanhou o movimento, né, do nosso feixe, do nosso raio. Então, ele também está por palatal, é um dente supranumerário que está por palatal. Gente, importante também vocês perceberem que, né, aqui a gente sabe que o dentista fez essa radiografia primeiro, depois fez a disto, mudando, né, a angulação para disto e fez essa imagem. Mas poderia ter acontecido do dentista ter feito essa primeiro e considerar essa a ortorradial, né? Se ele considerou essa ortorradial, ele fez uma radiografia para canino e lateral com o raio retinho para canino e lateral aqui, né? Eu posso chamar aquela de mesiorradial, tá, gente? Dá o mesmo efeito. Querem ver só? Se essa eu considerar orto e aquela mésio, porque pegou mais estruturas da mesial, então aquela seria uma mésio, né? A ponta de cúspide, que aqui está projetada em cima da face do limite distal do dente 12, eu fazendo na orto, isso, né? Se eu fizer a angulação de mésio, olha, a ponta de cúspide acompanhou o movimento, ela também foi para mésio. Então eu percebo que está por palatal. Confirmou, deu o mesmo resultado, é só uma maneira diferente de enxergar qual é a orto, qual é a mésio ou disto complementar.